Deus. Glória a Deus. Irmãos queridos, eu quero com alegria saudá-los com a doce paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Terceiro dos evangelhos, escrito por Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11, vamos estender a nossa leitura por todo o resto deste capítulo, neste texto maravilhoso, onde encontramos a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Terceiro dos evangelhos sinóticos, escrito pelo doutor Lucas, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo de número 11. Eu quero agradecer a Deus por esta noite, pelo bendito privilégio que Ele me concede de poder estar em sua casa, se assentar junto com a sua noiva à sua mesa, para relembrarmos o seu sacrifício salvífico, vicário por todos nós naquela cruz. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor aqui, representado na pessoa do pastor Pedrosa. Agradeço a Deus por todos os obreiros, pais espirituais que estão aqui na minha retaguarda, todos os irmãos presentes. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a vida de todos esta noite. A minha tradução pode diferir um pouco da sua, mas o significado é o mesmo. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a parte da herança, a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, dissolutamente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, pão em abundância, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me ao menos como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, e tragam o novilho gordo e matem-no, e vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Este meu filho estava morto, mesmo morto, este meu filho, ele estava perdido e foi achado, e começou a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, ou bezerro cevado, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço,
e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, esta é aquela história bíblica que prega por si só. É como você tentar fazer um belo jantar e comprar os melhores ingredientes. Não tem como a comida ficar ruim. É o caso desta passagem. Só de nós lermos este texto, o nosso coração é saturado de graça, de compreensão no que diz respeito ao amor de Deus. E eu ouso vos dizer que nesta parábola nós encontramos uma síntese, um resumo de todo o Evangelho, e não vejo por que não dizer de toda a Bíblia Sagrada. Qual é o contexto em que Jesus ensina esta parábola? Jesus é alvo de críticas, porque os publicanos, aqueles que cobravam impostos e eram considerados pelos seus patrícios como traidores, homens fraudulentos que cobravam com usura, cobravam a mais, estes estão se reunindo junto com os pecadores. Este termo pecador vai abranger as meretrizes, os beberrões, os homens que viviam uma vida promíscua, todos aqueles que não se encaixavam aos padrões morais vigentes da época. Aquele povo que do ponto de vista dos religiosos eram impuros, indignos da atenção de Jesus, por Cristo eles são acolhidos, e eles se aglomeram a fim de ouvir a mensagem de Jesus. Dois grupos: os fariseus, que eram uma seita popular da época de Jesus, que tinha como seu principal objetivo a observância da lei mosaica, extremamente radicais, conservadores, que tinham um desejo exacerbado de vender uma imagem de piedade, de modo que eles se preocupavam mais com a aparência da piedade do que com a eficácia dela de fato. Os escribas, que eram os homens que possuíam habilidades para copiar os textos da lei, eram os copistas, e na maioria das vezes eram doutores da lei. Estes homens começam a criticar Jesus, porque Jesus recebia esse povo pecador, indigno do ponto de vista deles, e comia junto com essa gente. Jesus vai contar algumas parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Todos nós conhecemos esse texto. O homem tem 100 ovelhas e ele perde uma, e ele deixa as 99 no campo, e ele vai em busca da ovelha 100 perdida, e ele a encontra. E ele diz: eu achei a minha ovelha, que outrora estava perdida, mas não deixou de ser minha. E ele toma em seus ombros, volta para sua casa, convida os seus amigos e vizinhos e celebra uma festa. E diz: se alegrem comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Nesta parábola, Jesus salienta a singularidade esmagadora de cada indivíduo diante dos olhos do Pai, de modo que ele deixa as 99 e vai em direção à ovelhinha que estava perdida. Jesus também usa o exemplo, talvez que ele tinha do cotidiano de suas irmãs, de sua mãe, de uma mulher que perde uma de suas dracmas. E quando ela nota que havia perdido a sua dracma, ela acende a luz, varre a casa e começa a procurar com muita diligência até que ela encontra. E quando ela encontra, ela convida as suas amigas, vizinhas, e ela diz o seguinte: olha, vamos festejar, porque na casa onde existia muita poeira, onde as coisas estavam fora do lugar, e onde eu havia perdido a minha dracma, agora eu quero fazer uma festa, porque eu encontrei a minha dracma que estava perdida. Estava perdida, mas é
minha. Não deixou de ser minha. Daí então, Jesus vai contar esta linda história do filho pródigo. A história do pai que é surpreendido pelo pedido de um dos seus filhos, a saber, o filho mais jovem. O filho mais novo chega ao seu pai e diz: pai, eu quero a parte da herança que me cabe. Os irmãos sabem que no contexto em que essa passagem fora dita, isto é inconcebível para os judeus e para o povo lá do Oriente Médio. Porque no que diz respeito à divisão da herança, isso só acontecia com a morte do pai. Perceba que este filho, ao pedir para o pai a sua parte da herança, o pai estando ainda vivo, na prática, é como se ele estivesse dito ao seu pai: pai, para mim é como se o senhor já estivesse morrido. O texto diz que o pai divide a herança entre os seus filhos. O pedido do filho mais novo revela falta de consideração para com o seu pai, imaturidade e um desejo exacerbado de antecipação. Nós sabemos que como herdeiro legal, legítimo, ele tinha todos os direitos no que diz respeito à parte que lhe cabia na herança, nas propriedades em que o seu pai possuía. Porém, essa distribuição acontece de forma precoce. Não era hora dele receber a herança era dele, mas este não é o momento dele receber a herança. E aqui, irmãos queridos, reside uma lição preciosa para todos nós esta noite. Quantas das vezes nós queremos antecipar as coisas? Quantas das vezes nós queremos as coisas ao nosso tempo e nós esquecemos que Deus tem um tempo certo para todo o propósito debaixo dos céus? E que aquilo que é teu, ninguém toma. Deus já preparou algo para ti, Deus já preparou algo para a sua vida, mas você precisa aguardar o tempo necessário, porque se você receber fora do tempo, você poderá se perder. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele recebe a sua parte da herança fora do tempo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reúne tudo o que ele tinha, talvez troca aqueles bens em um dinheiro da época, e ele decide sair da casa do pai. Ele vai para uma região distante, e lá ele vai desperdiçar todos os seus bens, todos os seus recursos. Ele vai gastar de forma displicente toda a herança que ele havia recebido do seu pai. Ele vive de forma dissoluta, irresponsável. Ele acorda um belo de um dia e diz: eu quero viver a minha vida, eu não quero mais viver aqui sendo supervisionado pelo meu pai, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. E ele sai em direção a uma terra distante, achando que encontraria felicidade e satisfação plena fora da casa do pai, distante do seu pai. Só que todos nós sabemos que longe do pai nós encontramos somente desilusão e infelicidade. O texto que nós lemos diz que, havendo ele dissipado tudo o que tinha. O termo aqui, dissipado, nos traz a ideia de sorver até a última gota do cálice, de raspar o fundo do tacho, de acabar absolutamente com todos os seus recursos. Ele começa a viver de forma irresponsável, dissoluta, de prazer em prazer, de satisfação em satisfação, e vai gastando todos os seus bens, toda a sua herança. Ele tenta satisfazer o vazio existencial do seu coração, agora existente, com os prazeres em que o mundo lhe ofertava. E chega um momento em que ele sofre um grande declínio. Jesus não vai nesta passagem relativizar a consequência do pecado. O texto diz que ele gasta todos os seus bens, todos os seus recursos, e ele sofre uma queda drástica. Na região onde ele estava houve uma grande fome, e como ele havia gastado todos os seus recursos, ele agora começa a passar necessidades. Ele conseguiu um emprego com um fazendeiro da região, o qual o enviou ao seu campo a fim de cuidar de porcos. E a sua fome era tão grande
que ele desejava se alimentar com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Ele não comia as bolotas dos porcos, ele desejava comer aquela lavagem, literalmente. Ele estava emporcalhado, literalmente. Além da vergonha, enquanto judeu que consideravam os porcos amaldiçoados, e ele teria que trabalhar com os porcos, agora ele se vê na condição de desejar a comida dos porcos e ninguém lhe dá absolutamente nada. A impressão que eu tenho, além da humilhação de cuidar dos porcos, é que ele ganhava tão mal naquele emprego que sequer dava para ele suprir as suas necessidades básicas. Então ele tem o seu primeiro encontro. O primeiro encontro do filho pródigo é com a realidade do mundo. Porque enquanto ele tinha recurso, herança, bens, enquanto ele podia oferecer alguma coisa ao mundo, ele estava agasalhado, acolhido. Mas depois que os seus recursos se esvaem, logo ele sai do estágio ilusório de prazeres momentâneos e se encontra com a realidade do mesmo, aonde todos os prazeres e satisfações desaparecem. O agasalho e o acolhimento simplesmente se desfaz, e o mundo, que é completamente interesseiro, o despreza, ao ponto dele desejar ter comida e não tem. Em 1 João, no capítulo 2, no verso 17, o texto diz que o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Como ele vivia e como ele está agora, humilhado, sozinho, emporcalhado, triste, sem recurso, destruído, na lona. Talvez eu estou pregando para alguém aqui esta noite que está decidindo viver distante da casa do Pai. Talvez eu estou pregando para alguém aqui esta noite que tem pensado seriamente em viver uma vida cristã mais light, distante dos caminhos de Deus, distante da casa do Pai, mas o Espírito do Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer: aquieta-te. Eu posso estar pregando para um filho pródigo aqui esta noite também. Alguém que um dia esteve aqui conosco e o seu rosto brilhava e você cantava, mas foi iludido com o mundo e os seus prazeres, e você deixou a casa do Pai. E você tem sofrido, e você tem vivido uma vida de tristeza e de desilusão, e apesar de provar prazeres oriundos de uma vida promíscua, agora está na lona, entristecido, para baixo e sofrendo. O verso de número 17 nos diz que ele cai em si. Ele estava fora do seu eixo, ele havia se perdido a sua essência, a sua fé. Ele saiu para se aventurar, viver peripécias, e agora ele sofre, e face ao sofrimento da realidade do mundo passageiro, ilusório e transitório, ele volta em si. E graças a Deus que ele volta em si. É exatamente neste momento que inicia o processo de regresso à casa do Pai. Ele se vê naquele estado deplorável e se lembra que na casa do Pai, até os empregados do Pai tinham fartura de pão, tinham comida em abundância. Então ele decide voltar. E no verso de número 18 e 19 nos diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado como o seu filho. Me receba ao menos como um dos seus empregados. E o texto diz que ele a seguir se levantou e foi em direção ao seu pai. Ele se arrepende, quebra as barreiras do orgulho, reconhece o seu pecado, e agora diante do Pai, ele está com o seu coração contrito. Dá a entender que ele meio que ensaia uma oração ou um texto para falar com o Pai, né? Quando você lê assim, dá a entender que ele diz: quando eu chegar diante do meu Pai, eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus empregados. Ele sai com este
texto memorizado, com esta oração, com esta prece ensaiada, com o coração cheio de arrependimento e contrito, desejoso de ser recebido pelo seu pai, ao menos como um dos seus funcionários. O verso de número 20 nos diz que estando ele ainda longe, porque ele foi para uma terra distante, o pai o viu. A impressão que eu tenho é que o pai estava ali esperando. A impressão que eu tenho é que todas as tardes o pai ia na janela e ficava olhando, desejoso que o seu filho retornasse. O texto diz que o pai o viu. Dá para imaginar o estado daquele menino, talvez descalço, com uma roupa maltrapilha, com a sua barba tosquiada, cabeludo, sujo, literalmente emporcalhado, e preocupado em dizer palavras ao pai, em explicar coisas ao pai. E quando ele está se aproximando, de longe o pai o vê. E assim como ele virou a mesa, saiu para viver a sua vida de forma displicente, este pai aqui, que Jesus anuncia, é um pai que também vira a mesa. É um pai que de certo ponto é escandaloso, que quebra paradigmas, protocolos, éticas. Isso aqui é extremamente inaceitável para o judeu. O pai sai correndo em direção ao seu filho, com o coração cheio de compaixão, e quando ele encontra o emporcalhado, ele o abraça e ele o beija. E aí o pai está ali abraçando o menino, e o menino diz assim: agora eu vou explicar para o pai, eu quero usar as minhas palavras para dizer que eu pequei, mas que eu quero ser um empregado. E ele diz o seguinte: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser o teu filho. O pai, você já notou isso aí? Ele não conclui a oração que ele, pastor João Paulo, pretendeu fazer. A oração diz o seguinte: me receba como ao menos um dos seus empregados. Mas o texto diz que quando ele começa a dar as suas explicações para o pai o interrompe. Como que diz: eu não me importo com explicações, porque você quer se explicar. Eu quero o teu coração, eu quero ter você nos meus braços. Para o pai pouco importa as palavras, o pai se preocupa com a sua atitude, o pai se preocupa com o seu coração contrito, é com o seu coração quebrantado. Talvez eu estou pregando para alguém que saiu, não saindo da igreja, mas está de certo modo distante, está tentando se explicar, mas o pai quer te abraçar esta noite. Debaixo da autoridade que eu recebo de Deus, eu quero declarar que o pai está correndo em sua direção. O pai está te abraçando agora. Ele não quer as suas explicações, ele quer o teu coração. Salmo 51, verso 17 diz: sacrifícios para Deus são um coração quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O pai interrompe o menino e diz o seguinte: traga a melhor roupa. Esta roupa pertencia ao pai. Esse gesto reafirmou o lugar de filho e herdeiro e querido da família. Ele estava com roupas sujas, o pai diz: bota nele a melhor roupa, traga um anel e coloca no dedo. O pai estava restaurando a autoridade do filho como filho. E coloca calçado em seus pés, que isso representa liberdade, pois escravos não possuíam calçados, eles andavam descalços, e pés no chão é uma alusão da falsa liberdade que o mundo oferece, uma escravidão travestida de liberdade. Venha e faça o que lhe der na teia, venha e seja livre, e você se adentra a uma prisão jamais imaginável. E o pai diz: pega o bezerro cevado. Não é qualquer cabrito, é o bezerro cevado. É aquele que estava preparado para uma ocasião especial. E vamos celebrar a festa da graça, porque este meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Mesmo morto, meu filho. Mesmo perdido,
meu filho. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite. Talvez você está dizendo, eu estou perdido, mas Ele está lhe dizendo, meu filho. Talvez você está dizendo, eu estou morto, mas Ele está dizendo, meu filho. Eu quero celebrar a festa da graça com você. Eu quero te dar vestes novas. Eu quero restaurar a sua autoridade. Eu quero colocar calçado nos seus pés, meu filho. Eu encerro. Filho mais velho está voltando do campo, trabalhador. E quando ele chega de longe, ele ouviu as danças. O povo estava arrastando o pé. Ouviu a música, porque o pai contratou o conjunto da vila para tocar. E aí ele perguntou para um dos servos, o que está acontecendo aí? E o servo disse assim, olha, o teu irmão voltou, são e salvo. Seu pai pegou o bezerro cevado, aquele que estava engorda, e está queimando o churrasco, está celebrando, porque ele retornou. O menino ficou indignado. E esse é o segundo perdido do texto. O primeiro perdido é o que vai para uma terra distante. O segundo perdido é aquele que está dentro da casa. Ele não quer entrar e o pai sai e insiste com ele. Ele diz assim, como assim? Eu tenho te servido como um escravo por todos estes anos. Você consegue notar o teor de conceito de serviço que ele tinha? Eu trabalho feito escravo. Falta voluntariedade. É algo obrigado. Por todos estes anos. Jesus está falando de pessoas que têm anos servindo. Anos trabalhando. Anos servindo. E agora vem este teu filho. Olha o que ele diz. Teu filho. Ele não diz meu irmão. E essa é uma das síndromes que tem atacado muitos crentes de hoje. E talvez alguns que estão aqui, Deus nos livre disso. Porque nós temos facilidade de chamar Deus de pai, mas dificuldade de chamar quem está do nosso lado de irmão. Aí eu sirvo há tantos anos, mas ainda não entendeu o que é graça e o que é evangelho. O Senhor nunca me deu um bezerro para festejar com meus amigos. Mentira! O pai dividiu a herança entre os dois. E segundo a tradição de Deuteronômio, eram 2/3 para o mais velho e 1/3 para o mais novo. Olha a visão que o filho mais velho tem do pai, de um pai mesquinho, de um pai egoísta. Enquanto o filho que se perdeu e foi para longe tem a visão de um pai que seria capaz de amá-lo e de abraçá-lo. O filho que fica em casa tem uma visão de um pai mesquinho, de um pai egoísta. Mas o pai é bondoso com este filho que está perdido dentro da própria casa do pai. O pai diz para ele a mesma coisa: meu filho. Ele estava intoxicado pelo legalismo. Esse filho mais velho representava os fariseus e os escribas, com um senso de autojustiça, de dignidade, se achavam mais santos e superiores. Deus nos livre disto. O seu pai disse: meu filho, você está tanto tempo comigo, e você ainda não entendeu que tudo que eu tenho também é seu. Você entende isso? Eu tomo meu assento. Pode fazer, pastor? Jesus está falando de alguém que está há muitos anos servindo, com um conceito errado de serviço, que tem dificuldade de chamar o irmão de irmão, e que não tem 1 centímetro de intimidade com o Pai. São 2 perdidos: aquele que bateu cabeça, virou a mesa, e aquele que ficou em casa, mas ainda não teve encontro real com o Pai. Eu gostaria de perguntar se existe alguém esta noite que ouviu esta mensagem e Jesus falou no seu coração e você quer voltar para a casa do Pai.